psicopata, narcísico, borderline, paranoide, obsessivo-compulsivo. Afinal de contas, o que é um transtorno de personalidade? No vídeo anterior eu falei sobre a estrutura da personalidade, como se forma a nossa personalidade. Para quem não viu, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vale a pena dar uma olhada para a gente conseguir entender melhor essa questão do transtorno da personalidade. Eu havia dito, então, no vídeo anterior, que a personalidade da gente é uma estrutura que se forma a partir de vários elementos, E é com essa estrutura que a gente segue a vida. Claro que cada um tem uma personalidade distinta, afinal, estamos falando aqui de algo muito singular. Mas mesmo que seja algo muito singular, existe um parâmetro, digamos assim, em que a personalidade das pessoas opera, uma margem, um certo padrão de comportamento esperado, um pouquinho para mais, às vezes um pouquinho para menos, uns mais excêntricos, outros menos excêntricos, uns mais extrovertidos, outros um pouco mais tímidos, mas ainda assim, de alguma forma, dentro de um padrão esperado, um padrão de comportamento esperado. Aliás, como tudo na vida, existe sempre uma margem para mais e para menos. Até a pesquisa Ibope, se a gente for pensar. E quando a gente pensa, por exemplo, numa criança, é esperado que ela comece a andar por volta dos 10 meses até aproximadamente uns 18 meses. Às vezes um pouquinho menos de 10 meses, às vezes um pouquinho mais de 18 meses, mas sem que haja algum tipo de comprometimento nessa margem. Mas se essa criança começa a dar os primeiros passos com 3 anos de idade, pode ser que tenha algo ali para ser investigado. E se ela começar a andar com 5 meses, pode ser que você seja a mãe do super-homem, Então, com a personalidade é a mesma coisa, Quando a gente pensa na personalidade, existe e quando isso foge, Quando a gente percebe que está existindo, que a estrutura está disfuncional, Que está fugindo muito do padrão esperado, pode ser que tenha ali algum transtorno de personalidade. Mas então, o que é um transtorno de personalidade? Vamos do começo. O que é um transtorno? Vamos pensar aqui no conceito mais simplista. Transtorno de personalidade, basicamente, é a pessoa que sofre e também faz a sociedade sofrer. Ele não sofre sozinho. Ele acaba por causar algum tipo de dano, algum tipo de sofrimento ao outro. Mas tem mais coisa, não é só isso. A gente pode pensar também que uma pessoa com algum transtorno de personalidade, ela nunca aprende com a experiência. Ela não aprende com a experiência. Ou seja, há uma marcante desarmonia tanto no campo intrapsíquico dessa pessoa, como nas relações interpessoais. Geralmente, esses transtornos eles surgem na infância e na adolescência e eles tendem a permanecer estáveis aí ao longo da vida, Então, é um conjunto de comportamentos e reações afetivas claramente desarmônicos, em vários aspectos aí da vida. Então, esse padrão de comportamento desarmônico ele é permanente, ele é de longa duração. Ele vai estar presente em toda a esfera da vida dessa pessoa e não só em um campo. Então, essa pessoa ela vai funcionar dessa maneira no trabalho, na casa, na escola. É um padrão de comportamento mal adaptativo. Ele traz muita dificuldade para essa pessoa.
E vale ressaltar aqui também que nós não estamos falando aqui de lesões cerebrais, né? Claro que uma lesão cerebral, ela pode provocar um transtorno de personalidade. Mas a gente está falando aqui de uma estrutura de personalidade disfuncional, né? Que sempre vai levar a algum grau de sofrimento, que pode ser uma angústia, pode ser solidão, pode ser sensação de fracasso. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que um transtorno de personalidade, ele vai provocar um mau funcionamento ocupacional dessa pessoa em sociedade, né? Mas quais são esses transtornos, né? Como é que eles são classificados? Eu não vou aqui me aprofundar em cada um deles, senão isso aqui teria que ser uma série com no mínimo 3 temporadas para a gente dar conta. Mas eu quero dar uma pincelada em cada um deles só para a gente entender quais são esses transtornos e a que grupo eles pertencem. Nós temos 3 grupos, ou 3 clusters no sentido de cacho, né? Mas eu vou chamar de grupo, né? Dos grupos A, B e C. Então, quem que é a galera aí do grupo A? O grupo A é o grupo dos excêntricos e dos desconfiados. Então, no grupo A, a gente vai ter, por exemplo, o paranoide, né? Que é aquela pessoa que traz uma desconfiança constante. Ela é muito sensível às decepções, críticas, se sente frequentemente prejudicado nas relações, está sempre com uma suspeita, uma desconfiança muito grande em relação aos outros, é uma pessoa muito persecutória, sempre acha que está sendo enganada, perseguida, né? Esse é o paranoide. No grupo A, a gente também tem o esquizoide, né? Que são aquelas pessoas que apresentam um grau muito alto de desinteresse em relação às outras pessoas. Elas vivem muito distantes, muito friamente, muito solitário, tem necessidade de se isolar, não se emociona, é quase assim, um embotamento social. E ainda no grupo A, a gente tem o esquizotípico, que são pessoas com pensamentos e comportamentos muito bizarros, muito excêntricos, né? São ideias e crenças muito estranhas, muito metafórico, uma aparência física muito estranha, um jeito de se vestir muito bizarro, uma pessoa muito estranha mesmo, né? Então, esses 3 aí compõem o grupo A. O grupo B, que eu particularmente acho o grupo mais difícil de se lidar, é o grupo da impulsividade e da manipulação. Então, no grupo B, nós vamos ter o transtorno de personalidade antissocial, vulgo psicopata ou sociopata. Essa pessoa é incapaz de ter uma interação afetiva verdadeiramente amorosa, né? O psicopata, ele não tem compaixão pelo outro. Ele mente, ele manipula, ele engana, ele prejudica. São pessoas que trazem traços marcantes de indiferença, de insensibilidade pelo sofrimento alheio, baixa tolerância à frustração, agem de forma muito planejada e às vezes até com sadismo e crueldade. Mas ao mesmo tempo são pessoas muito inteligentes, eles pegam o seu ponto fraco na primeira conversa e, acima de tudo, são muito sedutores, né? E eu não estou falando aqui do psicopata do cinema, aquele que seduz a vítima e mata, né? Eu estou falando do psicopata do seu convívio, sabe? Do convívio das pessoas. Se bobear, o seu chefe ou a sua chefa pode ser um psicopata, né? Porque são pessoas com grande ferramental para chegar aí a cargos de chefia. Depois, no grupo B, nós temos o borderline, um transtorno com grande prevalência em mulheres. Ele é mais raro em homens. Borderline significa linha de borda, né? Mas que linha de borda é essa que eu estou falando? Essa linha da borda, ela está entre 2 estruturas psíquicas que são a neurose e a psicose.
Ou seja, essa pessoa tem um funcionamento na neurose, mas também com traços, né, com características da psicose. Ela está ali na fronteira entre um e outro. Ela não é nem neurótica, nem psicótica, né? Está no meio das duas. São pessoas que mudam de humor drasticamente no mesmo dia, mas de maneira assim muito intensa, né? Elas possuem uma altíssima instabilidade emocional, mudanças de atitude, reações súbitas assim de forma impulsiva, um humor muito instável, graves problemas de identidade, agressividade, agressividade tanto quanto ao outro quanto a si, muita fúria, né? Na hora da fúria essa pessoa se corta, quebra a casa, rasga a roupa. É um dos transtornos mais difíceis clinicamente de se lidar e que causa muito sofrimento para a pessoa e para quem vive junto. No grupo B a gente tem também o narcisista, que são pessoas que apresentam uma grandiosidade sobre a sua imagem. Mas não se engane, né? Muitas das vezes, por trás disso, tem uma autoestima muito frágil e desregulada. Mas é aquela pessoa que apresenta um senso grandioso e real, né, de importância da sua pessoa. Ela traz fantasias, né, de grande sucesso pessoal, de brilho, de beleza. É uma pessoa extremamente inteligente, especial, é único, né? É aquela pessoa que requer atenção o tempo todo, uma admiração excessiva, né? E são pessoas frequentemente, às vezes, assim, arrogantes. E por último, no grupo B, nós temos o histriônico, que são pessoas que possuem constantemente uma necessidade de chamar atenção, mas de uma maneira muito teatral, muito dramática, às vezes de uma maneira até infantil, né? Aquela pessoa que precisa ser o centro das atenções e às vezes busca isso até por meio da vestimenta ou da maquiagem, né? No caso de uma mulher. Mas de forma geral é uma pessoa que apresenta uma expressão muito exagerada das emoções. E o grupo C, né? Quem são as pessoas do grupo C, os transtornos do grupo C? O grupo C a gente pode chamar de o grupo dos ansiosos e apreensivos. Então, no grupo C, nós vamos ter o transtorno de personalidade ansiosa ou de evitação, que é um estado constante de tensão e apreensão, né? Uma crença de ser socialmente incapaz, de ser desinteressante, de ser inferior aos outros. É um medo excessivo de ser criticado, de ser rejeitado. Tem uma necessidade muito grande de ter segurança, tanto física quanto psíquica, né? São pessoas que evitam atividades sociais que envolvam contato interpessoais, justamente por esse medo exagerado de crítica, de desaprovação e rejeição. Ainda no grupo C, nós vamos ter o dependente, né? Que são pessoas que costumam apresentar uma necessidade excessiva de ser cuidado, né? Um alto grau de submissão. Então, são pessoas que apresentam uma subordinação das próprias necessidades e dos próprios desejos, né? Uma necessidade de que os outros tomem as decisões mais importantes da sua vida. Uma sensação constante de desamparo, né? Quando estão sozinhos, um medo exagerado de ser abandonado pela pessoa, por essa pessoa da qual ele depende, né? Pessoas que têm uma capacidade bem limitada de tomar decisões no cotidiano. E por fim, no grupo C, nós vamos ter o anancástico ou obsessivo-compulsivo, que costumam ser essas pessoas muito rígidas, muito perfeccionistas, obstinadas, né? Que apresentam pensamentos e comportamentos repetitivos, mas que causam grande prejuízo aí às suas atividades diárias.
Essas pessoas que têm uma preocupação excessiva com detalhes, com regras, com listas, ordens, né? Com a organização de modo geral. É um perfeccionismo que interfere, né, na conclusão de uma tarefa. Tem muita rigidez, né, tem muita insistência em querer submeter os outros exatamente à sua maneira de fazer as coisas, mas é uma rigidez que impede o tanto, assim, acaba com o prazer até de fazer as coisas e acaba com o prazer das relações interpessoais. Enfim, esses são, de uma forma bem sucinta, né, os transtornos de personalidade aí. Lembrando aqui que o diagnóstico de um transtorno de personalidade não é uma coisa simples de se fazer, ok? Precisa fazer uma série de anamneses, precisa preencher uma série de quesitos, às vezes pelo menos 4 ou 5 parâmetros aí, por um longo período, né, para que a gente consiga caracterizar isso como um transtorno de personalidade. Até porque não dá para a gente ter um diagnóstico tão preciso, porque dentro de um transtorno de personalidade acabam existindo ali pitadas, né, de outros transtornos. Por exemplo, num psicopata, às vezes a gente encontra um pouco de narcisismo, num borderline, às vezes tem traços paranoides e histriônicos, e assim por diante. E dá até para a gente pensar aqui em fazer um Tinder, né, desses transtornos. Uma pessoa com transtorno de personalidade narcísico, por exemplo, se dá super bem com um dependente e vice-versa. Assim como um psicopata, por exemplo, forma um casalzinho super 10 aí com borderline. Um paranoide e um histriônico, por exemplo, formam uma combinação super explosiva, né? Brincadeiras à parte, eu acho que todo mundo tem um pouco de tudo isso que eu falei aqui. Então, cuidado para você não sair achando que você tem algum transtorno e que você se identificou aí em alguns desses grupos do A, B e o C. Não é porque você curte customizar a sua roupa que isso vai fazer de você um esquizotípico, por exemplo. Às vezes o seu jeito de vestir é, digamos assim, original só. Ok? É isso. Obrigado.